A gente fala muito em qualidade de vida, em viver bem. Muitas vezes o paciente tem um problema renal e não sabe. Muitas vezes tem um tumor renal. Muitas vezes é um cálculo. Mas hoje a gente vai bater um papo com o Dr. Marco Aurélio para a gente saber sobre esse câncer renal, que quando se descobre, às vezes, é tardiamente. É muito frequente o indivíduo, tanto o homem como a mulher, ter câncer renal, Dr. Marco Aurélio? Ele é o terceiro câncer urológico mais frequente entre homens e mulheres. Então ele é um câncer que tem uma frequência razoável na população. É silencioso, não? Então, isso é verdade. Cerca de 70% a 80% desses cânceres são assintomáticos. Isto é, as pessoas não têm nenhum tipo de sintomas e acabam descobrindo no exame de rotina. E esse exame de rotina é por acaso? Às vezes uma mulher vai ao ginecologista e ele solicita um ultrassom, e o ultrassom pode demonstrar essa lesão. Às vezes uma pessoa vai ao gastroenterologista, ele solicita, ou mesmo numa consulta de rotina com o urologista, o diagnóstico pode ser feito. Existe o que a gente poderia denominar de tipo de cânceres, de tumores? Existem alguns tumores renais, sendo que o mais frequente é chamado carcinoma de células renais, que representa 85% a 90% de todos os cânceres renais. É o mais frequente deles e ele não tratado, ele pode, de fato, matar o paciente. Quando se descobre e sabe que é maligno, é cirúrgico? Cirúrgico, porque esses cânceres renais, eles não respondem à quimioterapia e não respondem à radioterapia. Então, a oportunidade que o paciente tem é a cirurgia. Então, de fato, a cirurgia se impõe quando o diagnóstico é feito. E essa cirurgia é aberta? Essa cirurgia ela pode ser feita de forma aberta, ou também chamada de cirurgia convencional, ou, mais recentemente, nos últimos anos, a gente tem feito essa cirurgia por videolaparoscopia, o que é uma evolução bastante grande para o paciente. E mais recentemente ainda, ela pode ser feita de forma laparoscópica, por vídeo, com auxílio de robôs também. É curável? Curável. Quanto menor o estadiamento, o estadiamento vai de 1 até 4, principalmente estadiamento 1 e 2, com o tratamento a chance de cura é excepcionalmente alta. Doutor Marco Aurélio, pode acontecer de ter nos dois rins? Pode acontecer de ter bilateral? Pode acontecer. Pode? Esporadicamente a gente encontra tumores que são bilaterais e sincrônicos, eles aparecem ao mesmo tempo. Eu ouvi dizer que tem um tumor que ele cresce muito rapidamente, em 30, 40 dias ele toma uma dimensão enorme. Como é que chama isso? Existem tumores que são de crescimento rápido. Não tão rápido assim. Eles são, por exemplo, em 3 ou 4 meses o tumor passa a ser de tamanho considerável e pior, ele pode metastizar, ele pode enviar metástases para outros órgãos. Então, existem tumores menos e tumores mais agressivos. E em ambos os casos, se tiver menos ou mais agressivos, e se tiver nos dois rins, pode-se operar concomitante? A decisão sobre, quando existem tumores bilaterais, decisão de operar no mesmo ato é uma decisão médica que vai depender de várias circunstâncias, o tamanho do tumor, a posição. Em geral, os tumores são operados em datas diferentes, né? Em um primeiro momento você opera um lado, e em um segundo momento você vai operar o outro lado, né? A incidência é maior no homem ou na mulher? A incidência é maior no homem na proporção de 2 para 1. Verdade. De 2 para 1. Vocês estão levando prejuízo, hein? Nesse caso, nós estamos levando prejuízo. Agora, como é que começa o sintoma? Então, no passado, quando não havia, por exemplo, ultrassons, tomografias, que é um momento de, por exemplo, 30 anos atrás, muitos desses casos nos procuravam com o que se chama a tríade clássica, que era dor lombar, massa palpável no abdômen e sangue na urina. Então essa era a tríade clássica. Hoje, felizmente,
nós não vemos muito disso, porque as pessoas acabam fazendo um diagnóstico mais precoce através de um simples exame de ultrassom, por exemplo. O diagnóstico, então, no primeiro momento, em geral, é feito através da ultrassonografia. Então, o ultrassom é um exame importante no diagnóstico inicial do câncer de células renais. E aqui à esquerda dessa tela nós podemos ver uma imagem nodular, uma imagem, portanto, sólida, e aqui também uma outra imagem sólida ao ultrassom, que é bem característica do câncer de células renais. Aí, quando a gente suspeita então de um nódulo renal na ultrassonografia, o outro exame de imagem que é muito importante é a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada consegue definir melhor as características daquela imagem, e também ele nos dá uma noção anatômica melhor que facilitará o procedimento ou planejamento cirúrgico. Então, em duas imagens aqui, nós vemos o rim com características normais aqui e uma grande massa sólida, heterogênea, crescendo no bordo lateral do rim. Então, como eu também já mencionei anteriormente, o tratamento é eminentemente cirúrgico. Vale a pena ressaltar que existem 3 ou 4 drogas quimioterápicas que surgiram de 2005 para cá, então não faz muito tempo que elas surgiram. Elas têm sido empregadas naqueles casos onde a cirurgia não pode ser feita, mas infelizmente ainda o resultado é muito pobre em relação à sobrevida do paciente. Os benefícios da cirurgia laparoscópica podem ser vistos assim nessa fotografia. Então, numa cirurgia convencional, é uma incisão grande, de cerca de 10, 12 centímetros, versus pequenos orifícios que são feitos na cirurgia videolaparoscópica ou videolaparoscópica robótica. Essa aqui é uma imagem de uma cirurgia robótica. Então, os braços são colocados aqui e o cirurgião opera numa estação ao lado do paciente. Isso é um refinamento. Os princípios são os mesmos de uma laparoscopia. Como a gente pode ver nessa tabela, os pacientes do estadio 1, são lesões pequenas, menores que 4 centímetros, nós temos uma sobrevida, ou uma chance de cura, de 95%. Quando ela é já maior que 4 centímetros, mas menor que 7 centímetros, cerca de 90% dos pacientes ficarão curados. Quando já é uma lesão maior, que infiltra gordura e tecidos adjacentes, 60%. E quando ela infiltra outros órgãos, uma lesão maior, aí a chance de sobrevida em 5 anos pode ser 0 a 20%. Então, de fato, quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura que a gente tem através do tratamento cirúrgico. Dois, 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Todo caminho para se chegar em uma grande ideia vai valer a pena. Prêmio APP Mark Media. Uma década valorizando a comunicação de Londrina. A técnica, o artesanato, ela tem, eu diria para você assim, uma característica muito pessoal. Cada um vai criando, vai inovando,
vai trazendo um pouquinho do seu eu interior e vai manifestando nas peças, quer seja no artesanato, em vidro, em cerâmica, em madeira ou até a pintura em tela. E a gente muda, mas muda muito a qualidade de vida quando a gente começa a ter essa terapia. E a Marilda Gomes Almeida, uma artesã que já esteve muitas vezes comigo, e ela pode atestar, ela ministra aulas de artesanato, de artes, e ela pode atestar que isso muda a vida da pessoa. Completamente. Muda mesmo. Como você falou, quando você faz uma peça artística, você coloca o seu eu nela. E o meu trabalho de professora é despertar a criatividade que já existe em todo mundo, mas muitas vezes está latente, né? Então, quando você vem para aprender um trabalho artístico, você desabrocha esse talento e você é capaz de coisas belíssimas, de coisas lindíssimas. Marilda, em diversas fases da sua vida, que eu já acompanho de longa data, você sempre criou e sempre inovou. E você fez decoupagens, caixas, bandejas, espelho. Conta pra gente como é que você vai descobrindo isso aí. Na verdade, Mafalda, eu trabalho todos os dias. É muito difícil um dia que eu falar, hoje eu não pintei nada, hoje eu não fiz nada. Não, isso para mim é vida. O meu trabalho é vida. É uma alegria muito grande que eu tenho na minha vida. E quando você gosta muito de uma coisa, você sabe, você trabalha em televisão, você já inovou quantas vezes, você está sempre criando também, né? Assim é no trabalho manual. Então eu faço experiências com a química das tintas, com as misturas que eu faço, eu experimento muito e eu acabo descobrindo. E é uma coisa interessante porque eu acho assim que existe uma fonte inesgotável de inspirações e eu vou beber dela direto, então eu estou sempre inovando porque a vida é dinâmica. Nós temos que estar cada vez mais nos movimentando para as novas criações. Por exemplo, isso aqui é um porta-guardanapo. É um porta-toalhas descartáveis de lavabo. Ai, para mim, mas eu posso usar como porta-guardanapo se eu quiser. Pode, claro, claro. Então, porta-guardanapo de lavabo. Isso daqui você faz ele mais ou menos não, espelhado. Você faz uma pátina. Como é que você usa? Esse aí especificamente, ele é feito com uma colagem de papel de parede importado. Então são papéis de altíssima qualidade, muitos deles emborrachados, e eles se adaptam muito bem no MDF. Então, quando eu pintava porcelana, eu tinha muita vontade de fazer esses arabescos dourados com ouro mesmo. Na porcelana a gente trabalha com ouro líquido, depois quando põe ele para queimar, ele vira ouro. Quando você passa, parece um chá escuro. E aí eu comecei a experimentar fazer esses arabescos com esse ouro da porcelana. Com o passar do tempo, eu comecei a fazer com todo tipo de tinta. Fosse tinta de tela, fosse tinta de tecido, qualquer outro tipo. E aí apareceu no mercado um produto, que eu não posso, logicamente, dizer a marca, mas é bem comum em toda a loja de artesanato e papelarias. E ele é um produto que ele tem uma dimensãozinha, ele tem ele solta parece um macarrãozinho assim. Você vai apertando, ele é uma bisnaguinha, na verdade. E eu comecei a tentar fazer esses arabescos com essa bisnaguinha. E o tanto de cores que existe, ela tem em ouro, em prata. E eu comecei a trabalhar e cada vez eu fui me especializando mais. E aí eu comecei a criar essas rendas feitas com a combinação de arabescos. Arabescos vem do árabe, né? Foi os árabes que inventaram os arabescos, então por isso eles chamam assim. E aí eu fui tendo cada vez mais facilidade para fazer isso. Cada vez me encanto mais, procuro melhorar mais também o meu trabalho.
As caixas, a variedade de caixas tem para chá, para porta-treco, para bijuteria, forrada, sem forro. E tudo isso daqui, as tampas que você coloca, espelhada, vidro, tudo isso é criatividade. Tudo é criatividade. Tudo isso eu faço e ensino com muito gosto. Eu acho que todas as inspirações que eu recebo, eu tenho que passar. Então, comigo não existe mistério, não existe, não, isso eu não ensino, não. Tudo eu ensino. E posso contar para você um segredo. Quanto mais eu ensino, mais vem. E é muito bom, é muito bom. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Nossa. É o Espírito Santo, né? Mas é claro, é o Espírito Santo, sim. Que está presente em todas as pessoas que fazem o que gostam, né? Que fazem com amor. Amar ao próximo como a ti mesmo? Sem dúvida. É o primeiro deles, né? Você é uma mulher feliz. Claro que eu sou, Mafalda. Cada vez mais. Obrigada. Obrigada eu que agradeço a tua gentileza em vir admirar e divulgar meu trabalho. Muito obrigada. Como será que as pessoas me veem? Ser ou não ser, eis a questão. E como meus amigos me veem? Como te quiero, muchacha. Eu também. Uau! E como eu me vejo? Um profissional atento às rápidas mudanças do mercado de trabalho. Atualize ainda mais seu conhecimento com os cursos de pós-graduação Unifil. Faça sua matrícula. O mercado exige os melhores na prática. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. Todo caminho para se chegar em uma grande ideia vai valer a pena. Prêmio APP Mark Media. Uma década valorizando a comunicação de Londrina. (2396) 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Há exatamente 9 anos atrás, eu me surpreendi com um sintoma que a minha nora teve, e aí procuramos o Dr. Ramsey e ele disse assim, ela estava tendo uma trombose no braço e foram feitos todos os exames e ele disse, ela está com a síndrome do desfiladeiro. Eu fiquei boiando, o que é isso, síndrome do desfiladeiro? Por incrível que pareça, apesar de ler muito, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E ele atendeu a minha nora e como ele colocou que muita gente tem a síndrome do desfiladeiro. Ele mesmo, que é médico angiologista
que cirurgião vascular tem a síndrome do desfiladeiro, né, doutor? Também tem. Tem, né? Tem. E o que é essa síndrome do desfiladeiro? Vamos definir então primeiro o que é síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Síndrome do desfiladeiro torácico é um conjunto de sinais e sintomas que acontece em decorrência de uma compressão de estruturas ou vasculares, ou nervosas, ou mista, que passam do tórax para os membros inferiores, para os membros superiores, perdão. E essa obstrução eu posso ter, como você tem, como a minha nora teve, e a gente nem sabe. Pode. Muitos dos casos são... o paciente tem sintomas, mas não sabe o que é que tem, né? Não consultou nenhum profissional que desse o diagnóstico para ele. Tá, então qual é o profissional que vai dar esse diagnóstico e quais são esses sintomas? Olha, hoje nessa área, o cirurgião torácico atua, o neurologista atua, o neurocirurgião atua e o cirurgião vascular atua. Quem mais atua, eu acho que é o cirurgião vascular. E que a gente sente? Depende. A síndrome do desfiladeiro torácico é decorrente, então, de uma compressão de estruturas ou de artérias e veias, estruturas vasculares ou estruturas nervosas. São os nervos que passam do tórax, né, em direção ao membro superior. Né? Então, os sintomas vão estar em função do que está sendo comprimido, né? Se são estruturas vasculares ou se são estruturas nervosas, né? Então, os sintomas vão depender disso. Quando o paciente tem dores, tipo informigamento, a gente chama de parestesia, tipo informigamento, ou simplesmente dor, né, em determinadas posições em que ele permanece com o membro superior, então vai variar em função disso. Se você tem compressão nervosa, o paciente vai ter esses sintomas, parestesia, dor, inicialmente pode começar nas mãos, parestesia nas mãos, formigamento, e vem ascendendo ao antebraço, ao braço, à região do ombro e até mesmo da região da coluna cervical. E forma um edema? Não, o edema vai estar em função, o edema do membro superior vai estar em função da compressão de estruturas vasculares, no caso, compressão da veia subclávia, né? A veia subclávia é responsável pela drenagem do sangue de todo o membro superior, né, até aquela altura, né? Então, se você tem essa compressão, o paciente vai ter sintomas decorrente dessa compressão, que pode ser inicialmente edema, ou às vezes os vasos do membro superior afetado, os vasos ficam mais engurgitados, às vezes ficam mais engurgitadas, né? E o evento final dessa compressão, depois de tanto, digamos assim, traumatismo sobre essa veia, acontece a oclusão venosa, né, a oclusão desse vaso, né, por coágulos, né? Então a gente chama de trombose venosa, né, subclávia, ou trombose venosa da veia subclávia. Dr. Ramos, a gente chega aqui, você vai fazer uma avaliação, vai fazer o exame e tal. O ultrassom, ele é um exame de eleição para esse tipo de diagnóstico? O diagnóstico desse desfiladeiro torácico é um diagnóstico eminentemente clínico, né? Nós lançamos mãos, né, de outros exames complementares. O ultrassom, né, do sistema vascular, né, dos membros superiores é o número 1, é o primeiro exame que se pede. E ele nos dá indícios, né, de que há ou não compressão de estruturas vasculares. Então, essa é a região chamada do desfiladeiro torácico, ou seja, a região que compreende tórax e a região do membro superior, no caso aqui, membro superior direito. Então, região do desfiladeiro torácico direito. Então, nós temos isso aqui já ressecado, uma parte da clavícula, né? Então, nós temos as duas pontas da clavícula. Abaixo da clavícula nós temos então os nervos provenientes da coluna cervical, chamada plexo braquial, que vão formar os nervos que irão, né, para os membros superiores, no caso aqui o membro superior direito, né? Então, por baixo da clavícula, entre a clavícula e a primeira costela que já foi rebatida, que já foi ressecada, que está aqui embaixo,
passam então esses nervos, a artéria em vermelho e a veia em azul. Então são essas estruturas que são comprimidas na síndrome do desfiladeiro torácico. Dr. Ramos, como é que é o tratamento clínico? O tratamento clínico da síndrome do desfiladeiro torácico consiste, primeiro, você tem que afastar o paciente da atividade de requisição de toda a musculatura dos membros superiores, da cintura escapular, né? Ou seja, dos membros superiores. Então, se o paciente tem atividade de trabalho, você suspende o paciente do trabalho, das atividades laborativas, né? E mesmo as atividades básicas que geralmente ele desenvolve em casa mesmo também, né? Então, o paciente, o tratamento não é de fácil adesão, porque você restringe muito o paciente. O paciente fisioterápico? Fisioterápico, né, inicialmente. Então, primeiro você começa a afastar ele dessas atividades, né, de exercitar muito os membros superiores. Depois você solicita a fisioterapia, né? Tem que fazer muita fisioterapia no começo. Você dá relaxante muscular, né? E remédio para tirar a dor dele, porque a dor leva à contratura muscular, a contratura muscular leva à dor, e você tem um ciclo vicioso que você precisa quebrar.